Vemos ao redor de todo mundo pessoas que dizem ser homens, mas eu te pergunto, será que você realmente sabe o que é ser homem? Um homem violento não é um homem de verdade. Até o final do vídeo eu vou te provar que você não é homem. Ser homem de verdade sempre significou carregar responsabilidade. E responsabilidade não é algo que se veste, é algo que se sustenta mesmo quando pesa. Vivemos em um tempo onde muitos fogem. Fogem de compromissos, fogem de dor, fogem das consequências, fogem da verdade. Fogem até de si mesmos. Mas um homem de verdade não foge, ele encara. E mesmo com medo, ele permanece. No livro de Gênesis, Adão ao pecar esconde-se de Deus. A primeira reação do homem após sua queda foi fugir. A Bíblia mostra que fugir é um traço do ser humano quando ele abandona sua posição original. Quando erra, não assume. Quando dói, não permanece. Quando é responsabilizado, tenta culpar o outro. Adão fugiu, Jonas fugiu, Pedro por um momento negou. Mas todos eles, mais cedo ou mais tarde, precisaram voltar e encarar aquilo de que fugiram. E os que não aguentaram a pressão, viraram vergonha, como Judas. E essa é a verdadeira virada: voltar, reconhecer, assumir, prosseguir. O filósofo Jean-Paul Sartre dizia que o homem é condenado a ser livre. Em outras palavras, ele está condenado a arcar com as consequências de suas decisões. Não dá para escolher e não assumir. Não dá para querer o gosto das escolhas e evitar o amargor das consequências. O homem de verdade entende que liberdade não é fuga, é enfrentamento. Há dois tipos de dor neste mundo. A dor que machuca e a que modifica. A geração atual está repleta de homens que fazem promessas e não cumprem, que engravidam mulheres e somem, que começam projetos e abandonam, que têm relacionamentos e escapam quando aparecem os conflitos. São covardes com cara de corajosos. A Bíblia é clara: sede fortes e corajosos. Coragem aqui não é sobre lutar com espadas, mas sobre encarar os próprios erros e não se esconder atrás de desculpas, traumas ou justificativas infantis. Nietzsche dizia que o caráter é na maioria das vezes formado no sofrimento. Um homem só se forma quando resiste à tentação da fuga e decide enfrentar a si mesmo, os outros e a realidade. Vai cuidar da sua vida, vai lavar um prato, vai passar um pano dentro de casa. Se você quer ser homem, não fuja. Não fuja da paternidade, não fuja da dor, não fuja da responsabilidade, não fuja da verdade e principalmente não fuja de Deus. Pois como disse o salmista: para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Deus não procura homens perfeitos, mas homens presentes. Homens que não fogem do campo de batalha, nem da própria alma. A juventude masculina sofre de uma doença silenciosa, a ausência de identidade sólida. Até os 20 e poucos anos, a maioria dos homens ainda não sabe nem quem é. E isso não é necessariamente um problema, mas se torna um perigo quando, nesse vazio, eles passam a buscar qualquer molde para preencher esse espaço. É nesse estágio em que surgem os ídolos contemporâneos, figuras como influenciadores, humoristas sarcásticos, gurus do ego, homens que vendem uma masculinidade plástica, embalada para consumo, mas vazias de valores eternos. Eu estranho muito. Por quê? Porque fobia é medo. Gordofobia, medo de gordo? O erro da maioria dos jovens é procurar referências onde só há entretenimento. Nos dias atuais, jovens se espelham em homens como Léo Lins, Ruiter, John Vlogs, e não por suas virtudes, mas por seus status, ironia, sarcasmo ou estilo de vida hedonista. Posso ler o que está escrito na sua tatuagem? Pode. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerás mal algum, porque tu estás comigo. Amém. Amém. Eles representam um sucesso rápido, baseado em curtidas, piadas ácidas ou ostentação. Mas o que esses homens realmente entregam como modelo? Responsabilidade? Caráter? Amor ao próximo? Autodomínio? Sabedoria? A resposta é bem clara, na verdade. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá dano. A realidade é que o ambiente onde você se desenvolve forma ou deforma o seu caráter. Quando se anda com os íntegros, aprende-se a honrar. O grande filósofo francês René Girard desenvolveu a teoria do desejo mimético, dizendo que imitamos os desejos dos outros para nos sentirmos pertencentes. Em outras palavras, você não quer o que quer,
você quer o que viu alguém querer. E se essa referência for vazia, você também se tornará alguém vazio. A Bíblia diz que Jesus, ainda jovem, crescia em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. O Filho de Deus, mesmo sendo quem era, se desenvolveu com o povo certo, no ambiente certo e nos princípios certos. Ele não foi atrás de fama como os fariseus. Ele não buscou a bajulação dos públicos. Ele não agiu como um comediante ou um coach. Ele se retirava para orar, obedecia aos seus pais, respeitava os sábios, honrava a verdade. O ambiente molda. Jesus sabia disso. Nós deveríamos saber também. Ah, mas Gabriel, Jesus não andava com pecadores? Na verdade, não. Eram eles quem andavam com Jesus, e eles queriam ser libertos de seus pecados. Por isso seguiam. Você quer ser curado? O que você assiste, ouve, lê, com quem você conversa e convive. Você está tentando ser homem ouvindo quem nunca foi e está tentando se formar por conteúdos rasos da internet ou se permitindo ser discipulado por homens íntegros e espiritualmente maduros? Sêneca dizia, nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai. Você só se tornará homem de verdade quando parar de buscar identidade nos ruídos e começar a buscar nos valores eternos. Todo jovem homem será inevitavelmente produto do seu ambiente. Então me fala, Thorfinn, você sabe qual o tipo de produto que um guerreiro vende? Não sei. Morte. Por isso, se deseja ser forte, verdadeiro, justo e amoroso, precisa abandonar os palcos do sarcasmo e da vaidade e entrar nos espaços onde a verdade é cultivada, onde o silêncio ensina mais do que o grito e onde o caráter vale mais do que seguidores. Pare de buscar espelhos distorcidos. Vá ao espelho da palavra. Ali você verá não só quem você é, mas quem você pode se tornar. Calma, se você chegou até aqui, eu peço para que você se inscreva no nosso canal e curta nosso vídeo para apoiar o nosso trabalho. Estamos começando agora e queremos entregar o nosso melhor, desde já agradeço. Vivemos em uma era de vozes, homens dizendo eu sou isso, eu sou aquilo, homens se autodeclarando líderes, provedores, protetores, referências, exemplos. O problema não é o que dizem, é o que fazem. Nunca tivemos tanto discurso de hombridade e tão pouca prática. A hipocrisia masculina contemporânea não está na fraqueza, mas na pretensão de força sem fundamento. Dizer ser maduros, mas não perdoam. Dizer ser retos, mas mentem. Dizem amar, mas abandonam. Jesus foi direto com esse tipo de gente, aos fariseus, religiosos da aparência. Ele disse: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Essa é a imagem perfeita do homem contemporâneo que tenta parecer sábio, justo, viril e digno, mas por dentro está podre, desconectado da verdade. O termo hipócrita vem do grego hipócrisis, que significa atuar, fingir. Hipócrita é o ator de si mesmo. Vive um personagem, ele não é o que parece, é o que quer que pensam que ele seja. Esse é o homem que fala de responsabilidade, mas foge do compromisso com a família. Que posta versículos no Instagram, mas trata mal a esposa. Que prega sobre valores, mas tem 2 celulares para manter conversas ocultas. Que cita Deus, mas não tem temor. O filósofo Kierkegaard dizia: a maior forma de desespero é ser outra pessoa que não você mesmo. O hipócrita vive um desespero existencial. Ele construiu uma máscara tão bem feita que já não sabe mais quem é por trás dela. A Bíblia é brutalmente honesta. Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Você pode enganar amigos, seguidores, a igreja, sua namorada, até seus pais, mas Deus vê o que você faz no escuro. Ele sabe o que você pensa quando está sozinho. Ele conhece suas intenções, não só suas palavras. Jesus falou: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Você pode dizer que é homem, mas se suas obras não condizem, não é. Ser homem não é ter barba, ter dinheiro, ser respeitado na rua. Ser homem é viver em coerência entre o que se prega e o que se pratica. É alinhar palavras e atitude. É errar e pedir perdão. É não usar a Bíblia como decoração, mas como direção. A hipocrisia contemporânea é alimentada pela cultura do parecer. Redes sociais, performance, lifestyle. Mas Deus não se move por pareceres. Ele olha para a verdade interna. C.S. Lewis disse: integridade é fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém está olhando. Esse é o verdadeiro homem, não aquele que impressiona os outros,
mas aquele que agrada a Deus em público e em secreto. O hipócrita é escravo da própria mentira, e quando veste a máscara, perde a oportunidade de ser curado pela verdade. Deus não espera que você seja perfeito, mas que seja verdadeiro. Ele não rejeita o pecador que confessa, mas confronta duramente o justo de fachada. Por isso, tire a máscara. Não viva por aplausos, viva por princípios. Seja um homem de uma só face, e que essa face reflita a imagem de Cristo. A verdade é que o amor fortalece o homem. Nos dias atuais, amar é visto como fraqueza. Demonstrar compaixão, empatia ou sensibilidade é muitas vezes ridicularizado entre os homens, como ser mole ou ser fraco. Mas essa visão distorcida corrompeu a masculinidade em sua essência. O amor não é um adereço sentimental, o amor é uma força moral. Ele não enfraquece o homem, ele o forma. E sem o amor, qualquer força vira violência, qualquer firmeza vira arrogância, qualquer liderança vira dominação. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o símbolo que retine. Se eu tiver o dom de profecia, souber todos os mistérios e todo o conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Se eu der aos pobres tudo o que possuo e entregar o meu corpo para que eu tenha de que me gloriar, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Em outras palavras, sem amor todo o resto é ruído. Você já se perguntou por que muitos homens hoje são frios, insensíveis, egoístas? Por que maltratam esposas, ignoram filhos, desprezam os necessitados? Não é porque são maus por natureza, mas porque deixaram de amar. Trocaram o coração pelo ego, o cuidado pela performance e a empatia pela vaidade. Em Marcos 3, do 1 ao 6, Jesus cura um homem da mão ressequida em pleno Shabat. Os religiosos o condenam, mas ele responde da seguinte maneira: o que é permitido no sábado? Fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Aqui está a chave. A ausência do amor leva um homem a justificar sua omissão com argumentos religiosos, morais ou sociais, como os fariseus. Muitos homens hoje não tocam, não cuidam, não agem, porque não é o momento, não é comigo, ou porque não é o problema meu. Essa fuga do amor é uma das razões pelas quais o homem moderno perdeu sua integridade consigo mesmo e com os outros. Amar não é só um sentimento bonitinho. Amar é agir em favor do outro, mesmo que doa, mesmo que não apareça, mesmo que não retorne. Jesus ensina: quando você der algo aos necessitados, não toque trombeta, como fazem os hipócritas. Logo após ele diz que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua direita. Esse é o amor verdadeiro. Silencioso, fiel e constante. Ele não se importa com o reconhecimento, ele se importa com transformação. O verdadeiro homem ama a esposa mesmo quando não é admirado, ama os filhos mesmo quando está cansado, ama os pais mesmo quando é mal compreendido, e ama Deus mesmo quando não entende os caminhos. Nietzsche, crítico da religião, uma vez afirmou: aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não conseguiam ouvir a música. O homem que ama parece insano no mundo frio, mas ele ouve a música que os outros não ouvem. O som do céu, a voz do Pai, o chamado da cruz. Jesus foi o homem mais forte que já pisou na terra. Não por causa de sua força física, mas porque ele amou até o fim. Amou o traidor, amou o mentiroso, amou os fracos, amou a ponto de dar a sua vida. O verdadeiro homem não se mede pelo quanto ele impõe a sua vontade, mas pelo quanto ele sacrifica de si para que o outro viva. Amor é cruz. Amor é entrega. Amor é força. Quer ser homem? Aprenda a amar. Quer ser íntegro? Aprenda a amar. Quer ser forte? Aprenda a amar. Não o amor que exige retorno, mas o amor que oferece redenção. Esse é o caminho de Cristo. Esse é o caminho do homem.